Olá, Mediciners! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Médico de Quê? Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial. Quem está aqui com a gente, Ana? Hoje nós estamos com o Gabriel Cortez. Como que é o sobrenome da sua mãe? É isso, Gabriel Lazeri Cortez. Lazeri Cortez, por favor, né? Só para não... A gente não pode esquecer das mulheres. Não pode esquecer das mães, com certeza. O Gabriel é muito bom em trabalhos manuais, né? Ele estava contando aqui pra gente que ele faz vasos de concreto, adorei. Inclusive, eu quero umas receitas já de como que faz. Faz crochê, faz tricô, faz coquedama. Adorei. Então, nós estamos aqui com o Gabriel. O Gabriel é dermatologista e a gente vai conversar um pouco sobre a especialidade da dermatologia. Mas antes disso, Gabriel, eu queria que você contasse pra gente como que a medicina chegou pra você. Você tem família médica, não tem? Como que chegou essa ideia e como essa ideia se tornou real pra você? Então, na verdade, meus pais são médicos, né? E a minha mãe, ela foi criada começando o sistema de saúde, quando não existia, numa UBS escola da USP. Então, ela era médica do posto de saúde, que migrou, né, como pediatra para a UBS. E meu pai estava na outra ponta, num hospital terciário, como hematologista, né? Então, ele via paciente super grave. Eu tenho 2 irmãos, um irmão infectologista e uma irmã que é advogada, mas hoje é professora de yoga. E quando você é uma criança que cresce dentro de uma família de médicos, você não entende muito bem o que é um médico, né? Porque eu lembro quando a gente era pequeno que a gente tinha que ficar passando fome até 10 da noite, esperando meu pai sair do consultório. Pra jantar? Podia comer alguma coisinha assim, mas não podia jantar até meu pai chegasse em casa. E segundo que todo final de semana, como é uma especialidade que lida, né, com leucemia, linfoma, paciente internado, a gente ia de manhã passar visita com meu pai e uns 3 pinguinzinhos assim. E aí à noite a gente ia na casa da minha avó, tinha que passar visita de novo. Então assim, era uma dualidade assim de você pensar o que é. Eu não entendia muito bem que era o médico. Eu estava inserido dentro de uma lógica de um sistema de saúde privilegiado, né? Porque quando tem algum médico na sua família, logo que você quebra um braço, o ortopedista é amigo de turma do seu pai. Se você tem uma dor de cabeça, o neurologista é outro amigo de turma. E eu não entendia muito bem o que eram meus pais, assim. Eu achava super chato a profissão médico, né? Uma profissão que você sai 10 da noite, tem que ficar o final de semana inteiro indo no hospital. Mas aí eu fui viajar, fui fazer intercâmbio e aí eu precisei de um médico de verdade, assim, quebrei meu dedo e não conhecia ninguém lá, né? Pra onde você foi? Eu morei numa ilha do Tahiti, 2.000 habitantes, Nossa, chamada chato. Norfolk Island. Nossa, que chato ficar no Tahiti. E você quebrou o dedo? Sério. E em Auckland. Então, eu quebrei o dedo jogando basquete lá, porque tava fazendo, eu não sabia, né? E aí eu precisei de um ortopedista, né? Que não tinha na ilha. Então, assim, você começa a entender a importância de um médico, né? Ou a importância de alguém dentro de um sistema de saúde na sua família. O acesso não foi privilegiado, custou um absurdo. Depois, né? Então, assim, aí eu comecei a pensar em medicina. A medicina entrou na minha vida. Falei, realmente meus pais fazem alguma coisa diferente pro mundo, né? Quantos anos você tinha? Tinha 15. E acho que até a relação, né, com o médico, porque o que você falou, como eles eram todos amigos do seu pai, a relação era diferente, né? De repente pegar um médico estrangeiro, Sim. né? E sem nenhum tipo de relacionamento com a sua família, deve ser uma relação mais fria também, né? Totalmente, né? Imagina, na Austrália ainda eles têm essa coisa de ser frios, né? Sim, Ninguém sim. vai te interpretar como né, amigo ou filho, ou você é um cliente, né? E aí comecei também a entender que o médico no Brasil era diferente, que a gente também vê os nossos pacientes como parte de pessoas que a gente quer acolher bem, né? Até da nossa família, às vezes. Perfeito. Não, e é interessante você falar isso, né? Eu também tenho grandes amigas que são filhas de médicos e ninguém fez. Eles são em 4 filhos e ninguém fez medicina, porque acho que até gera um trauma, né? Gera um negócio de falar, não, isso eu não quero fazer. É uma né? dualidade, quando você tá crescendo pequeno e de repente... E aí a medicina entrou nisso, eu decidi prestar medicina. Meu irmão tava na poli, fazendo o 2º ano de poli, desistiu para prestar medicina também. Nossa. Caramba! E aí meu irmão passou, assim, sei lá, nas primeiras vagas na USP e eu não passei nada. Então me vi assim, tendo que... Falei, pô, meu irmão passou na faculdade pública
naquele momento, eu sempre admirei muito meu irmão sempre foi muito, muito inteligente, eu falei, bom, se meu irmão consegue passar numa universidade pública, eu acho que vou tentar também, acho que eu também consigo. E eu vim morar em São Paulo, já comecei a estudar sozinho aqui para passar, fiz mais um ano de cursinho, e aí entrei na Escola Paulista. Sua família é da onde, Gabriel? A minha família, o meu pai é de São Paulo e minha mãe é de São Caetano, Tá. ABC. Mas eles, logo que formaram uma família, foram morar na Granja Viana, próximo de Cotia ali. Legal. E daí você cresceu ali? E aí eu cresci ali. Então, meio fora de São Paulo, mas cresci ali. E aí eu entrei na escola, né? E quando você entra na faculdade, você descobre um mundo totalmente diferente, né? Foi uma coisa... Para mim, a Escola Paulista me formou e fez parte do que eu sou até hoje. Logo no primeiro ano, a minha mãe teve uma malformação arteriovenosa, uma MAVE retroesfenoidal. Nossa! E aí, foi engraçado porque no diagnóstico, algumas pessoas achavam que era um tumor, né? E aí, às vezes confunde mesmo. E aí, você ter essas, sei lá, 2, 3 semanas de aflição, de você achar que sua mãe tá com um tumor cerebral logo no primeiro ano de faculdade, é uma coisa que impressiona muito, né? Então, a gente acabou sendo... Inclusive, ela fez um procedimento que colocou um polímero para parar a MAVE, o Onyx na época, não sei se faz isso. Faz. E foi um professor da escola, o professor Michel, da cirurgia, sim, Michel Frudite. que também estava junto, né, na cirurgia. E aí, para mim, nesse primeiro ano, eu tava naquela coisa de ter entrado na faculdade, de estar amando muito minha faculdade, né? E ele falou assim para mim, E você fica até meio sem graça, né, de uma pessoa que tira sua mãe ali da beira da morte, porque ela teve até o globo ocular dela saiu inteiro na segunda cirurgia. E aí ele falou assim, você precisa fazer uma coisa, cuidar bem da escola. E eu levo isso pra minha vida e tô até hoje lá dentro da Escola Paulista. Perfeito. A escola envolve a gente, né? Eu falo, a escola não tem jeito, a escola envolve a gente mesmo. E conta um pouquinho como foram esses anos de faculdade, não só a parte acadêmica, como foram esses anos... Assim, na faculdade, na verdade, eu sempre pensei em ir para uma área mais de humanas, né? Psiquiatria, eu fazia iniciação científica na psiquiatria, gostava dessa coisa de discutir um pouco sobre saúde mental. Mas, e aí, eu sempre me envolvi em projetos de extensão. Eu gostava muito de projetos de extensão. Logo no primeiro ano, eu comecei a participar do Projeto Xingu. E o Projeto Xingu foi, para mim, acho que um dos pilares da minha formação dentro da universidade. Porque lá a gente começou a discutir textos antropológicos que falavam sobre processo de saúde e doença. Alguns textos do Claude Lévi-Strauss que falavam... Tem um muito legal que chama O Feiticeiro e Sua Magia, que ele fala sobre como a população acredita no médico, né? E dá poderes para o médico, para ele... né, embute o médico de um status para ele conseguir curar as pessoas, né? Ou ajudar de uma forma, às vezes, não tão curativa, mas... e aí, o que a gente começou a fazer, discutindo esses textos filosóficos, comecei a me interessar muito por saúde indígena e fui viajar para o Xingu logo no segundo ano. Então, quando eu fiquei 15 dias lá, imagina, para alguém que saiu de uma lógica, de uma cidade grande, a vida inteira, e você vai... na Granja Viana. E você vai morar, e você vai conhecer o Parque Indígena do Xingu. Sim. E nessa época, olha como se chegava no Xingu. A gente voava até Goiânia, então eram umas 3, 4 horas, né? Depois eram 12 horas de ônibus até Canarana. Depois, mais 10 horas de barco até o Polo. Uau. Então, não tinha energia elétrica só tinha energia elétrica para vacina, porque as campanhas que a gente tinha era para vacinar a população, né? Indígena. E a gente ficava sem energia elétrica dormindo na rede. Então, ficava praticamente dentro das casas dos índios. Eles recebiam a gente, indo por todas as... E só explica... Bom, eu sou cearense, né? Então, pra mim, dormir na rede é uma coisa comum. Pra quem estiver ouvindo a gente for do Nordeste. Mas pra quem mora aí em São Paulo, nem tem lugar pra colocar a rede dentro de casa. Infelizmente, então, porque eu amo uma rede. Eu sou paulistana, raiz, mas eu amo uma rede. A Ana já foi lá em casa e a gente olha... Tem um prédio do outro lado da rua de frente e você vê todas as varandas, todas as varandas têm rede. Você sabe que é todo mundo cearense. Então, assim, o quanto
que isso é realmente uma experiência rica, sociológica, né? E o quanto isso é transformador, eu imagino, porque assim, qual que é a porcentagem de estudantes de medicina que está lendo sobre antropologia e quase textos filosóficos sobre saúde e doença no segundo ano? E a gente tem um viés aqui no podcast, porque você é o segundo que fala já do Xingu. Isso, porque na primeira temporada a gente entrevistou o Darizon, quem não ouviu, ouça. Excelente episódio, que fez medicina de saúde da família. E ele foi muito tempo também do Xingu, né? Então, isso, inclusive, ele falou sobre o projeto, explicou. Então, muito legal. O Darizon tava comigo também nessa tá vendo? época. Ele é um pouquinho mais novo, mas ele tava também comigo. E é muito meu amigo, a gente viajou junto depois também pra Amazônia. Mas aí, nessa lógica de discussão de textos, assim, de ver uma realidade nova, eu pensei nessa época, junto com o Darizon, a gente precisa criar um projeto em que mais pessoas tenham acesso a essa vivência de conhecer uma lógica de saúde ou um conceito de saúde totalmente diferente. E nisso que a gente criou o Projeto de Saúde da Cidadania em Fronteiras, junto com a professora Maris. Alice. Alice, que era uma parceria com a Marinha, né? E que funciona até hoje, sou preceptor do projeto. Também. Tem Instagram, o Darizon até passou o Instagram, eu acho, não foi? Você sabe como passou? Acho que é @Alice Unifesp, não me lembro. Também não lembro. Nós vamos errar. Depois a gente coloca. A gente põe nos créditos, mas o meu grande sonho era viajar com o navio, eu acho sensacional. Eu também, meu grande sonho era viajar com o navio, eu fiquei frustrada só porque assim, o que o neurocirurgião vai fazer lá? Não, sério, o que o neurocirurgião vai fazer lá? Mas eu nunca consegui, mas eu queria era uma viagem longa, assim, na residência da clínica era uma coisa impossível e depois a gente não consegue ter férias. E eu falo, professora Maris, eu tenho muita vontade de ir. Eu parei meu consultório ano passado, fui mais 15 dias, eu fui 4 vezes, então... cara, então vamos combinar, eu quero ir. Eu quero ir, gente, eu faço pequena cirurgia, sério. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu falo eu faço clínica médica, que eu não sei operar nada. Eu instrumento pra vocês, gente. Não, mas clínica médica com certeza vai ser útil. Fazer isso. E aí foi, na verdade, no projeto que a gente formou uns ambulatórios, cada um ficou responsável por um ambulatório, o Darizon ficou responsável pelo ambulatório de saúde da família, e eu fiquei responsável, porque ninguém queria, na verdade, pelo ambulatório de dermatologia. Entendi. E aí eu comecei, era o que você estava falando, né? Eu comecei, a professora Mônica Vasconcelos ficava discutindo todas as quartas-feiras, das 6 às 8 da noite, um ambulatório com os alunos. Eu fui bater na porta da Dermato lá para achar um professor para discutir com a gente. E aí eu comecei a aprender a diferença de uma pinta, né, que vem lá de uma linhagem melanocítica, que pode virar um câncer, de uma pinta que não é nada, que é uma queratose seborreica, né? E daí nasceu... a dermato na minha vida. Daí que você... Até então você nunca tinha nem considerado dermato. Não... Até então nunca Acho que também não tinha entrado em contato também o suficiente, talvez, né? Era muito pouca dermatologia durante a graduação, né? Acho que a maioria das graduações ainda a dermato é muito rápida. A nossa era no 4º ano. Mas era um excelente curso. Pelo menos na minha época, eu sou um pouco mais velha que você... Não tão pouco assim, mas eu lembro que era um excelente curso, tanto que eu gostei muito da dermato. E eu não fiz por outras questões, mas assim, eu gostei muito, assim. Era um curso curto, mas era muito rico. Então. Mas acho que tudo que eu sei da dermato até hoje é por causa disso. Mas quando eu passei na dermato, era aquela coisa, sabe? Tudo me parece estranho, eu não gostei de nada. Próximo. Fiz pra fazer prova, entendeu? E daí o despertar veio aí nesse ambulatório, então, da Alice. O despertar foi um ambulatório que eu comecei a ver as nuances de uma... E aí, quando você... É engraçado que eu falo que você começa a gostar do que você é bom, né? Sim. Então, qualquer um que for muito bom de diferenciar uma pinta, vai começar a gostar de pinta. Qualquer um que for muito bom de operar uma coluna, vai começar a gostar de operar a coluna. Não, isso é mesmo. É um reforço positivo, né? É um reforço positivo. E eu comecei, enfim, aí comecei a gostar da dermato. Dermato era super difícil de passar, né? Eu falei, gente, por que eu vou prestar, né... Uma das residências mais difíceis. Mas aí eu fui fazer uma optativa já no finalzinho do 6º ano na psiquiatria e vi que não era pra mim. E aí eu falei, não, vou prestar dermato. Prestei, passei, deu certo, né? Mas os primeiros anos... O primeiro ano de dermatologia na minha época era clínica, né? Clínica médica pura. Então eu fiz... estágio de pronto-socorro, 50 plantões, né? Fez sofrendo ou foi... Não, porque assim, os dermatos eu acho que se dividem em 2 grupos, né? Os que fazem sofrendo e os que falam, não, realmente eu curti aquilo ali, né? Assim, eu curti, na verdade, sabe? Primeiro porque eu fiz muitos amigos na clínica médica, e aí acho que quando você tá rodeado de amigos é uma coisa legal, vai leve.
E segundo, porque eu tinha uma dúvida em clínica também. A então minha foi abordagem bom era ter mais passado clínica. esse bom. ano lá, até pra fortalecer a sua decisão, Até né? para fortalecer. Hoje eu faço dermatologia hospitalar, né? O meu fellow depois foi dermatologia hospitalar. Então eu acabei gostando e faço ainda hoje a parte de paciente super grave no hospital, internado, pós-transplante de medula, também aquela parte de oncologia cutânea. A gente opera, eu sou do grupo do Sírio-Libanês. Ah, legal. Então a gente acaba tendo um contato grande, eu tenho um contato grande e agradeço a clínica, porque consigo, às vezes, também, sei lá, discutir alguma coisinha. E ver a inter-relação E entre ver as coisas, né? entre as coisas. E é engraçado, né? Vocês dois são de duas especialidades Você vê. que são pouco hospitalares, né? Não, é que a Raquel também faz muita endócrina hospitalar, visita hospitalar. Esse E é engraçado, podcast só tem... só tem pessoas diferentes. Mas é engraçado, né? Porque realmente são duas especialidades que a maioria, acho que dos formados, acaba fazendo só consultório, né? Mas vocês dois realmente optaram por uma via Sim. média hospitalar, assim, né? É. Interessante. legal. Mas aí foi durante a graduação que eu vi que eu queria levar mais pessoas pro interior do Brasil. Por necessidade, né? Porque eu via que a população necessitava muito. Sim. E outra porque eu achava que o aluno precisava ver aquilo para ter essa mudança de paradigma. Eu odeio de essa vida. palavra, mas de mindset, né? De Mas mindset. paradigma é muito melhor. Não, Em foi muito português. melhor. Em português, Foi. o paradigma foi muito melhor. Com certeza. Pra enxergar o Brasil. Para enxergar. O Brasil não é a faculdade de medicina, muitas vezes. Não E colocar as coisas em perspectiva, né? Ter uma outra visão, ter visão de fora legal. dos grandes centros. Quando a gente né? discutia os textos do Claude Lévi-Strauss, ele sempre falava tinha uma frase dele muito legal, que era: para serem felizes, não sei se é exatamente isso, tá? Os cidadãos das civilizações desenvolvidas precisam aprender com os cidadãos das civilizações primárias, né? Isso. Escreve, acho que Charles Lévi-Strauss, né? Pra É. quem não tá entendendo quem que é, tem um livro dele do lado do meu sofá. É maravilhoso. A escrita dele é incrível. E aí foi isso. Então, isso tudo vai moldando como a gente encara, né? Com certeza. A medicina, né? E eu acho que para quem está ouvindo aí, que quer prestar uma especialidade, se a gente passa a encarar a nossa especialidade com um propósito, fica muito mais gostoso de lidar no nosso dia a dia, né? Se a gente vê a nossa especialidade como um fardo, aquilo fica pesado. E a medicina, várias vezes, nem sempre é mil flores, né? Às vezes... Acho que nenhuma profissão, nenhuma mas profissão. A medicina, como qualquer outra, né? Tem os momentos bem árduos, né? Tem. E me fala uma coisa, você falou da sua decisão, que você flertou bastante com a psiquiatria. Você teve alguém que você se espelhou, alguém que te ajudou, que você considera, mesmo que informalmente, um mentor nessa escolha profissional, ou mesmo na faculdade mesmo, ou não? Na escolha dentro da dermato ou dentro da... Não, eu digo na graduação e que Assim. possa ter te ajudado na escolha da especialidade ou não, mas não precisa ser um dermatologista necessariamente, entendeu? Sim. Eu acho que primeiro, lá nos primeiros anos de faculdade, a gente tinha psicologia médica, era uma coisa que eu gostava bastante de discutir. E a forma de aprender da psiquiatria e da psicologia médica sempre foi diferente, né? Sempre, Nunca era estudar no livro, era a gente primeiro discutir alguma coisa para depois a gente extrair daquilo um pensamento crítico, ou a partir de um filme, ou a partir... Eu gostava dessa coisa meio que todo mundo acha meio viajada, né? Eu gostava Essa coisa meio bicho grilo, né? meio bicho assim. grilo. Meio bicho grilo. Quem me vê engomadinho aqui não acha que eu sou um bicho grilo. Quem olha no Instagram, E né? no Instagram. Quem vê cara não vê Instagram. Exatamente. A gente já teve a nossa Barbie neurologista mais cedo. exatamente. Maravilhosa, com reflexões também incríveis no episódio anterior. Então agora é isso. Profundidade. É diferente mesmo a discussão. É né? diferente. E Uma aí, dentro da psiquiatria, o professor Bressan, que era um cara muito dinâmico, assim, eu gostava, me espelhava muito nele, pensando na minha profissão. Mas dentro da dermatologia, depois, eu encontrei, né, na Liga Saúde e Cidadania em Fronteiras, a professora Mônica, que é total de humanas. Então eu me identifiquei um monte. Legal.
E aí escolhi por causa disso. E aí dentro da residência a gente vai tendo várias outras pessoas que são... o olho brilha quando a gente fala, né? Claro, com certeza. Porque são pessoas que vivem para uma profissão de médico e vivem para fazer o bem ao outro, para trazer um conforto, para aliviar uma doença, não são pessoas que estão só no mercado de trabalho pensando em ganhar dinheiro, né? Então, né? E me fala uma coisa, como seu pai e sua mãe são médicos e nenhum dos dois nem próximo do que você fez, como foi para eles? Como foi quando você falou, vou fazer dermato? Na verdade, meus pais nunca quiseram que eu fosse médico primeiro. Eles nunca falaram. Eu cresci, aquela geração que cresceu assim. Outro dia eu vi um texto nos dias do Instagram que fala... você pode fazer qualquer coisa desde que você seja feliz, né? Então, a minha geração é uma geração que cresceu com os pais com esse discurso. Você pode fazer qualquer coisa desde que você já esteja feliz. E é legal que acho que é com o Marcelo Tazzi, ela fala assim, a felicidade a Vera impossível, Conelli, eu né? acho. É super cruel essa frase. É super cruel. Porque você tem que ser feliz. Não, é a felicidade Faz obrigatória, né? Coisa, desde que você seja feliz. O imperativo é ser feliz, ela fala, né? É isso. Então, a minha geração cresceu com isso. Imperativo é ser feliz. Meus pais, né? Meus pais nunca falaram pra fazer nada. Mas depois, como eu acabei tendo essa vivência do médico fora, como era, eu acabei me espelhando nos meus pais também. E acho que eles estavam satisfeitos até então. Eles nunca falaram para eu também seguir especialidade nenhuma. É. E quando você contou pra eles que você escolheu fazer dermato, também não teve. Ficou todo mundo feliz que você ia fazer botox nele? Sabe que, vou te falar uma coisa. Até eu entrar na dermato, minha mãe tinha, 58 anos, ela nunca tinha feito botox na vida. Agora então, tudo isso mudou. Não era uma coisa... Não, agora eu preciso... Brincadeira. Mas isso não era uma coisa que permeava a minha família, essa coisa do procedimento estético. E até porque, vou falar a verdade, há 8 a 10 anos atrás, os procedimentos estéticos também não eram essa tinham muito menos coisa. Não, e tinha muito menos recurso, concordo. Era uma coisa muito mais elitizada, não era acessível à minha família, sabe? Não era uma coisa que... Sim, só fazia quem tinha muito dinheiro, Só fazia quem tinha muito dinheiro, exato. Então, essa coisa do procedimento estético nunca permeou a minha família. Eu não sabia que o dermato tinha tanta essa coisa do procedimento estético, quando eu escolhi a dermatologia. Eu escolhi por causa da parte clínica e também por causa de uma parte cirúrgica, porque lá na Liga a gente já tinha o centro cirúrgico dentro do navio da Marinha, né? E a gente operava. Tanto no ambulatório, operava com a professora Amares, mas também nas viagens a gente tinha esses pequenos procedimentos que a sua maioria eram procedimentos dermatológicos também. Então, por isso que eu passei a gostar dessa parte clínico-cirúrgica. Uhum. Que legal. Legal. Eu falo isso porque na minha família, quando eu fiz clínica, você vai fazer geriatria para tratar todo mundo da família? Eu falei, não, gente, eu não vou fazer geriatria. Então, na minha família... Ninguém quer ser o seu paciente, não, ninguém quer. Mas é que, na verdade, assim, engraçado que todo mundo falava isso. Faz clínica não, faz geriatria pra cuidar da gente, ou faz cirurgia plástica pra você operar a gente e tudo mais. Imagina. Assim, o dia que eu fui falar da neurocirurgia, gente, ninguém tinha nem condições de argumentar, né? Assim, ficava... Quê? Mas o que você faz, Daí eu falava né? bem devagar. Até hoje eu falo que eu falo bem devagar. A pessoa pergunta o que eu faço, eu falo neurocirurgia. A pessoa já fala, eu não quero precisar de você. Não, tudo bem. Não precisa. Mas e aí, você falando essa coisa da estética, foi engraçado, né? Porque quando eu me formei, né, da dermato, você fica naquele limbo, que você não tem emprego, você não sabe pra onde você vai, né? Isso, é sobre isso que a gente quer falar, boa. E aí, o day after? É esse momento que a gente quer. Você faz, e é muito frustrante, porque lá na Unifesp existe uma cobrança muito grande dos chefes pra gente passar na prova de título, que é uma prova muito difícil. Na endócrino né? também. Então a gente estudava muito. Na neurocirurgia não, ninguém cobra a gente por nada. Vocês fazem? Não, né? Só que Vocês não. fazem prova de título, né? Só que a piada é justamente nem existe essa. não fazer. Alguém na neurocirurgia, então, alguém na neurocirurgia não cobra alguma coisa? Que horror. Não, a residência da dermato eu achei uma residência muito legal, assim. O ano de clínica, aquele ano difícil, né? Depois, os 2 anos de dermatologia eram ambulatoriais, a gente tinha bastante tempo para estudar, mas ao mesmo tempo a gente era muito cobrado por conta da prova de título. Então, essa cobrança do estudo era muito grande, que é uma coisa que te coloca para frente, mas que gera uma ansiedade muito grande. Então, assim, durante a faculdade, eu competia, assim, eu não tinha
Eu lembro que foi na residência a primeira vez que eu acordava 3 horas antes do despertador, assim, com medo de ter perdido, de não ter chegado na residência, sabe? Porque eu tinha medo de desapontar meus chefes, de desapontar meus colegas. Então, foi um momento de muita ansiedade, né, durante a residência. E acho que muita gente vive o que a gente chama de burnout, né, por conta disso. É importante você falar disso, Gabriel, porque assim, o podcast, a ideia é conversar com os alunos de medicina, mas eventualmente vai ter residentes também ouvindo e entender que todo mundo passa por isso, que é normal, mas que também pode chegar num ponto que você vai precisar de ajuda, né? Porque eu acho que é isso também, né? A gente tá aqui conversando pra dizer que é normal, mas não é aquele normal tipo, é normal, vai passar, supera. Não é isso. É assim, talvez você precise de uma ajuda. Talvez você precise de uma ajuda profissional, talvez você precise conversar com alguém, talvez você precise achar métodos de extravasar essa ansiedade, essa tensão toda, né? Então, acho que é importante a gente deixar bem claro para parar de romantizar e de falar aquela famosa, todo mundo passa por isso, você tem que passar também, né? Acho que a gente precisa colocar... E hoje que eu fui começar a fazer psicóloga há, sei lá, um ano atrás, mais ou menos. E eu acho que teria sido muito mais fácil se desde o começo eu tivesse quebrado essa barreira e já procurado uma profissional para me ajudar, sabe? Porque, primeiro que eu tinha um preconceito dentro da minha família em que psicólogo era para quem tinha alguma doença mental, né? Não tinha essa sabedoria mesmo para encarar um psicólogo como uma pessoa que está te ajudando ali no dia a dia a conversar sobre os problemas. Então, eu absorvia muita coisa. E aquilo vai gerando um nível de ansiedade enorme, principalmente quando você está sendo cobrado em uma prova, sendo cobrado no dia a dia pelo que você sabe, pelo que você não sabe, se medindo entre seus colegas, porque você se mede também. E você nem sabe como que é o seu nível, né? Você não sabe. Na clínica a gente ainda fez. Eu fiz prova para residência de clínica, depois para endócrino. Eu tive muita crise de ansiedade no entorno da prova de título da endócrino, que foi, eu terminei a residência em fevereiro, em setembro daquele ano. E eu fui muito mais, me cobrei muito mais do que, se não passasse na residência de clínica, tudo bem, faço de novo, acabei de me formar, vou fazer outra coisa. Na endócrino, na clínica médica, meio que é um caminho que você sabe que você está bem preparado para a prova, então não senti que não ia passar, mas a prova de título eu fiquei absolutamente petrificada, assim, eu falo, se eu não passar nisso aqui, nunca mais eu venho fazer essa prova. Falei, era no congresso, e eu falei, não fui mais nem um dia no congresso, que eu falei, eu não tenho condição de olhar para ninguém se eu não passar, como é que eu vou encontrar com meus chefes na rua, na escola, no hospital? Exato. E é isso que você falou, porque a gente vai, na verdade, todos esses anos em que a gente vai construindo esses conhecimentos, né? E essas provas, as provações que a gente mesmo se coloca, elas vão se acumulando, esse acúmulo chega numa hora que você fala assim, não consigo mais lidar com isso. Se eu também tivesse feito terapia para não me cobrar, falar, não passou, que bobagem, no outro ano, nem faz agora, você tá muito angustiado, faz ano que vem, né? Mas a gente nem pensa que isso é uma possibilidade, né? É engraçado, é isso mesmo. E aí, então, quando eu saí disso tudo, também eu tava focado em passar na prova de título. Não tava tão focado em me inserir no mercado, né? Esse é o grande questão também, né? Porque a nossa também, a residência terminou em janeiro e a prova de título foi em abril. Então, você sai, você tá focado na prova. Você acha bom, tá meio desempregado, digamos assim, né? Você fala, vou focar pra estudar. Mas e daí? Aí passa a prova, você passa do título, e aí? Que você, né? E aí, na verdade, o único consultório que me absorveu foi um consultório que fazia dermatologia geral, mas muita parte estética, né? E eu era daqueles que na residência falava que não ia trabalhar com estética de jeito nenhum. E eu comecei... E eu acho que, na verdade, eu fui absorvido nesse consultório porque eu já estudava muito diagnóstico de pinta, parte clínica, porque é o que eu estava falando para a Ana. A clínica é o que segura o médico, né? Perfeito. O resto tudo bem, as pessoas começam a confiar em você e vão querer fazer um botox, vão querer fazer um preenchimento, vão querer tratar com você também, porque elas entendem que você é o melhor profissional e que entende mais de anatomia, que entende de complicação, de lidar com complicações,
mas elas estão ali porque você é um médico dermatologista clínico cirúrgico. Perfeito. Né? Não, e assim, antes de tudo, nós todos aqui temos diferentes especialidades, mas antes de tudo, nós somos médicos, né? Tanto que é engraçado que as pessoas às vezes me perguntam, o que você faz? Eu sou médica. Daí passa um pouco, não, mas você é médico de quê, né? Médico de quê? Sou neurocirurgiã. Daí a pessoa fala, por que você não falou só neurocirurgiã? Não, porque antes de ser neurocirurgiã, eu sou médica. Exato. Né? Acho que é isso. E o dermatologista é a mesma coisa, né? É. Como endócrino. Acho que essa é a grande questão. E aí, enfim, nessa lógica de estar se inserindo no mercado, eu comecei a trabalhar nessa clínica, mas eu sempre quis voltar para a parte acadêmica. E gostava de dermatologia hospitalar. O único fellow, né, que abriu no meu ano foi dermatologia hospitalar. Então eu prestei a prova, passei, fiquei um ano fazendo mais um ano de fellow. E aí, nessa lógica de descobrir quem você é, né, como profissional, e trabalhar para os outros, eu acho que te dá duas coisas. Quem você quer ser e quem você não quer ser. Normalmente, o que não quer ser aparece antes do que você quer ser. Normalmente. Mas isso é ótimo, né? Ótimo. Porque a gente vai moldando um profissional baliza. que a gente acha que é o melhor, né? Pode ser que não seja. Aliás, eu tô me descobrindo que talvez também, agora já trabalhando como preceptor lá do grupo de cabelos, de tricologia da Escola Paulista de Medicina, que eu posso melhorar muito também. Que a gente tem aquelas avaliações, né, longitudinais, então a gente se cobra também para melhorar muito. Mas nessa lógica de trabalhar para os outros, eu falei, peraí, o que eu quero ser, o que eu não quero ser? Mas o único emprego que eu tinha era trabalhar nesse lugar. Então eu não podia abrir mão daquilo, porque não tinha como me sustentar. Então eu fiz o fellow de dermatologia hospitalar. Depois do fellow de dermatologia hospitalar, eu entrei para uma equipe do CIO, da doutora Carol Atala. E aí eu descobri uma chefe totalmente diferente. Uma pessoa que te coloca para cima, né? Que te valoriza como médico para te estar numa equipe de referência, que valoriza a sua opinião, que quer saber o que você faz. E aí, nisso, eu falei, não, meu lugar é aqui. Aí eu entrei no doutorado para estudar cabelo. E nessa época, uma médica super querida da escola, que é a doutora Flávia Steinberg, estava saindo do ambulatório de cabelos. E aí me chamaram para ser chefe. Eu assumi como chefe e comecei a fazer esse trabalho de preceptor, de discutir tricologia. Montamos um novo grupo com a professora Karime Hassum. E aí foi super legal. Mas nisso eu tive que romper e montar meu consultório. Então, eu montei meu consultório muito cedo, né? Comparando aí com, não sei, a maioria das pessoas. Acho que eu montei meu consultório com 3 anos de dermato. Uhum. Foi cedo. Eu acho, assim, pelo menos dos que eu conheço, acho que foi cedo mesmo, assim. E me fala uma coisa, deve ser trabalhoso, né? Porque como você tem os pequenos procedimentos, o consultório de dermato deve ser difícil de montar, né? Eu tô falando porque, assim, basicamente, eu preciso de uma maca. Do ponto de vista né? burocrático, Não, né? burocrático, eu preciso de uma maca, um computador, mas que eu poderia levar o meu laptop, porque eu uso prontuário eletrônico. E o resto, oftalmoscópio, martelinho, eu levo na bolsa, né? Assim, então eu não preciso de muita coisa. O consultório de dermato, a infraestrutura que você precisa, mesmo a infraestrutura simples de início, deve ser uma infraestrutura... Como eu montei tudo sozinho, então eu não tinha essa coisa de pegar um arquiteto especialista em... não, claro, imagina. Peguei tudo sozinho, então eu comecei a estudar a legislação da Anvisa. Porque tem um monte de... Tem a da vigilância sanitária, tem não sei o que, do bombeiro, tem o registro não sei aonde. E o registro é diferente se você vai fazer procedimento ou não vai fazer procedimento. O meu é só consulta, não precisa de nada. Eu preciso ter a maca e precisa ter um lugar para lavar a mão. Mas qualquer outra coisa tem um monte de legislação. Você foi atrás de ler sozinho? Daí eu comecei a estudar isso sozinho para montar meu consultório. Porque arrasou. Eu precisava, né? A necessidade. A necessidade é a mãe, lógico, sempre. E tanto que hoje até me chamam na sociedade, às vezes, para dar aula de montagem de consultório. Eu já vou falar que você vai voltar aqui na nossa temporada que a gente for falar só de alternativas de carreira, e você vai falar como que monta. Eu não faço a mínima ideia de como que monta isso. Mas assim, também não é um bicho de 7 cabeças, né? É um monte de coisinha, mas que a gente vai aprendendo no meio do caminho.
No final, meu irmão também é infectologista, então ele já trabalha hoje com CCIH de hospital, então a gente vai... Pra ter uma noção. vai se ajudando, conversa com os colegas que já têm experiência, vai vendo como funciona. Trabalhar em uma clínica também te ajuda muito para você ver o fluxo, né? Como funciona. Então, mas eu saí muito cedo para montar o meu consultório. E também agradeço aos meus pacientes que confiam em mim. Justo, com certeza. Que a gente não é nada sem eles, né? E conta pra mim, já que você falou dessa questão de montar um consultório, isso é uma coisa que na residência de dermato te prepararam? Porque assim, Zero. porque assim, na faculdade de medicina, a gente é zero preparado para qualquer tipo... Sim. Para qualquer tipo de coisa burocrática, Sim, né? sim, Eu sempre falo, hoje mesmo, eu e a Raquel, a gente estava conversando, e eu falei, a gente não é preparado nem para como cobrar. Sim. Então, quanto que você cobra uma consulta? Tô falando de um médico geral, faculdade de medicina. Quanto que você cobra uma consulta? Como você vai fazer essa cobrança? É você que vai fazer? A secretária que vai fazer? E eu acho, a minha impressão pessoal, é que isso vem muito da construção do mito da medicina como sacerdócio. É feio cobrar. É feio falar pro aluno de medicina sobre a cobrança, sobre como cobrar. Eu comparo, por exemplo, com a enfermagem. A enfermagem, eles têm parte de gestão durante a faculdade, né? Todo enfermeiro se forma com formação em gestão. A gente não tem nada de gestão, nem de consultório, que é uma coisa que a maioria vai acabar fazendo. A maioria se você pegar os alunos de medicina, sei lá, 90% da turma vai acabar fazendo consultório em algum período da vida. E a gente não tem. Eu acho que é muito dessa construção de medicina como sacerdócio. É feio falar de dinheiro, só que daí a gente acaba. Daí a gente emenda a faculdade com a residência. E daí a gente sai da residência beirando os 30 anos sem ter noção nenhuma de como cobrar, de como discutir quando alguém te chama para trabalhar para a equipe da pessoa ou na clínica da pessoa, de como você discutir, né? como receber, de como discutir quanto que eu vou ganhar, porque também é feio perguntar quanto que você vai ganhar, porque aquela pessoa está te dando a oportunidade de você trabalhar com ela. Então, assim, na faculdade a gente já tem isso, que isso é claro, acho que não tem nenhuma faculdade que eu saiba que faz essa coisa, talvez as mais novas, né? Sim. Mas na residência, você teve alguma coisa nesse sentido? Não, porque eu também não tive. Eu não tive na residência, mas hoje o Dr. Kevin, que está lá na faculdade, lá na EPM, ele tem feito um trabalho de mentoria com os residentes sobre isso. Excelente. Né? Então, eu acho que são muitas nuances e o professor que está lá nem sempre tem consultório, né? Porque ele já está numa fase que ele é um professor livre-docente de dedicação exclusiva, né? Muitas pessoas que estão no meio acadêmico nunca tiveram um consultório muito forte, porque hoje eu vejo que as pessoas que têm um consultório muito forte se dedicam única e exclusivamente a esse consultório. E é muito difícil você ter as duas coisas hoje, né? Óbvio que existem várias exceções, mas é muito difícil ser muito bom academicamente, ser muito bom no consultório. Sim. E então, esbarra que o meio acadêmico também não tem o know-how para falar sobre isso. Não conhece, exatamente. Isso é verdade. E quem está no consultório no dia a dia, ou vai querer fazer, eu falo que é fazer curso de vender curso, Isso, ou perfeito. não vai querer contar como faz. Não, que isso tem outra coisa, né? Na verdade, esse é outro lado da medicina, que assim, muitas vezes os profissionais já mais antigos, eles se aproveitam dessa falta de experiência dos mais novos para também ter alguém ali que vai trabalhar para você sem discutir o preço, sem discutir quanto vai ganhar, e acaba virando uma coisa meio complicada, né? Não, e assim, na dermatologia é um verdadeiro absurdo. Eu falo que se não existe escravidão até hoje mais, se escravidão foi abolida, na dermatologia existe. Porque são clínicas que contratam dermatologistas recém-formados por 8, 10 meses com a promessa de efetivar sem pagar R$1. Nossa. Sério? É verdade isso. Então, assim, isso é uma coisa que a sociedade não fala, não tem ninguém falando sobre isso, mas inclusive eu já lutei dentro da SB, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pra gente conversar sobre isso, porque não existe você contratar um profissional médico e você não dá nada pra ele, né?
Na verdade, não existe contratar nenhum profissional no Nadana, mas assim, é que Mas, você assim, altamente especializado como um médico dermatologista... Sim, se você quer fazer ensino dentro da sua clínica, então você pega, vai no MEC, certifica a sua clínica para ensino, e aí você pode cobrar, fazer de graça, fazer o que você quiser. Isso. Mas se você tá numa lógica de que você está ensinando um assistente sem pagar ele, isso não existe. Mas ainda existe aqui muito em São Paulo. Não sei como é nas outras capitais. E aí, enfim, né? Como combater isso? Acho que é difícil, né? Não, mas isso que você falou é importante, porque isso, na verdade, assim, a gente existe na cultura médica uma coisa de trabalhar de graça, né? A gente já conversou até, quando a gente falou com a Bruna, a gente conversou sobre isso também, mas assim, a gente tem essa cultura, e quando você conversa com profissionais de outras áreas, né, com engenheiros, advogados, administradores, eles falam, não, calma, mas você fica lá, sei lá, um período por semana ou 2 períodos por semana de graça toda semana, entendeu? Eles acham assim, porque é diferente de um escritório, por exemplo, de advocacia, que pega um trabalho pro bono, né? Porque são várias pessoas dedicando um pouco do tempo delas para fazer um trabalho pro bono, e né? mesmo assim, acho que eles ganham no trabalho pro bono, né? Ganham, não, ganham. E são causas específicas, causas de pessoas que realmente não têm condições de pagar, enfim, né? Tem essa, e eles têm alguma vantagem também fiscal, né, com mas isso. Mas a própria justiça, como é que chama? Que é, do trabalho. Não, a justiça que você não paga, que é a justiça gratuita, né? Você vai fazer uma perícia médica, justiça gratuita, o médico é pago. Isso. Quem paga é o judiciário, não é a pessoa, o dono da causa, mas o cara tá recebendo, entendeu? Ele pode até fazer um waiving, tá? Eu não preciso receber disso aqui, tem outras vantagens. Mas igual a gente faz, e vou para um laboratório da escola toda semana, doar um turno, não tem. Não, e é interessante que assim, a gente tá desviando um pouco do tema, né, pessoal? Mas assim, é um tema super importante de ser abordado, né? Porque a gente realmente faz um trabalho, a maioria dos médicos, pelo menos que ficam nos grandes centros ou que inicialmente na vida ficam nos grandes centros, acaba fazendo um trabalho não remunerado, às vezes por muito tempo. E daí fala, mas você tá aprendendo. Nem sempre, porque às vezes você já é o preceptor, por exemplo, e você tá no preceptor não remunerado, isso faz parte da cultura médica. E, de novo, faz parte da cultura da gente não falar sobre dinheiro, de cultuar essa história de medicina como sacerdócio. E isso faz com que isso vira uma coisa social, né, da sociedade, né? A sociedade não vê a gente como um profissional que precisa ser remunerado. Porque é um fato, né? Eu vou te falar porque eu já fui parado nos lugares mais absurdos por pessoas quase desconhecidas, né? Assim, pra perguntar, sei lá, o que você acha que esse cistinho na minha mão, entendeu? Assim, não tem cabimento, né? Assim, porque se você for pensar que você tá abordando aquele... Por que você tá abordando aquela pessoa pra fazer essa pergunta, né? Você precisa abordar aquela pessoa? Não precisa. Mas é aquela coisa, e daí se você fala qualquer coisa, a pessoa fala, ai, mas o que custa? Não, custa. Custa. Primeiro que custa o meu tempo, né? De eu parar ali pra dar... Então, assim, toda essa cultura, você vê que é uma coisa que os próprios médicos... Já se abusam disso, né? E segundo, que às vezes custa um erro diagnóstico, né? Isso! Porque é muito diferente você ter o paciente que vem no seu consultório, você faz uma consulta, né, com ele que demora 1 hora e você acerta um diagnóstico e aquele que te manda uma foto, você vê de longe. Perfeito. Né? Então eu já tive problema com um paciente que mandou uma foto de uma lesão bolhosa, era herpes, mas na verdade... Não era herpes, era herpes zoster. Porque quando você vê que tem o acometimento de um dermátomo, e aí mas muda tudo. Você viu fora de contexto, né? Se você vê uma parte da lesão, é um herpes simples, você vai tratar daquele jeito. Agora, um herpes zoster, se você não der a dose certa de aciclovir, você vai deixar, né, ali pro paciente, às vezes, uma neuralgia pós-herpética pro resto da vida, né? E a pessoa não vai entender. Não vai. A pessoa vai achar que você errou. Exato. Então, diagnósticos de corredor são sempre um problema. São sempre um problema. Não. E isso só que isso é tão arraigado na nossa sociedade que os próprios médicos fazem isso. Os próprios médicos. Eu já recebi muito colega que me liga ou manda mensagem, né? Que agora é tudo WhatsApp, né? Manda mensagem falando, Ana, sabe o que é? Eu tô com uma dor cervical. Faz pedido de ressonância pra mim, depois eu te mostro. Não, eu preciso te avaliar, saber como que é a dor, se tem critério para você fazer o exame ou não. Só que quando você fala isso, passa por chato, né? Então, assim, você vê que até os próprios médicos não têm essa visão, né? Então, é uma mudança, na verdade, cultural, né? Que precisa... Que a gente precisa ser falado sobre isso. De novo, a gente tá fugindo um pouco do tema da dermatologia, mas é que precisa ser falado. E na dermato, eu acho que até pelo fato de, por exemplo, uma foto, às vezes você conseguir ver a lesão... Eu acho que deve ter muito mais, né?
De Tem. paciente que às vezes não aparece há 1 ano e manda uma foto. Ai, doutor, vê o que é isso aqui? Posso passar aquela mesma pomadinha que você passou pra mim da última vez? Tipo, não sei, eu nem lembro qual que é a pomada, né? Vou ter que abrir o seu prontuário pra ver qual é a pomada. Mesmo assim, eu não sei onde você foi, Mas onde acho que você faz parte- frequentou. eu acho que, assim, dos meus pacientes eu não tenho muito isso, porque faz parte também de uma educação do paciente. Assim, de você educar o seu paciente, né? De você ter dele ir na sua consulta, de você explicar, de você mostrar, de você ter uma consulta de verdade, que não é só olhei e passar isso. Entendeu? Porque aí... Que daí você banalizou também, se porque você daí faz você isso, né? banalizou, né? Então, acho que muitas vezes o médico também banaliza. Perfeito. Passa troque N, né? Troque N. Gente, troque Serve N pra é o- qualquer coisa, né? É o terror da dermatologia, gente. Então a Troque gente ele. banaliza às vezes também o nosso diagnóstico, né? Sim. Então depende da gente sentar, né? Nossa, isso aqui pode ser um eczema, não, isso aqui, explicar o que é um eczema, falar que você vai passar um corticoide. Então tudo isso... Então eu não tenho muito esse problema com meus pacientes. Às vezes eu tenho pessoas que nunca passaram comigo e falam assim, mas se eu fizer um procedimento e só bate, a consulta bate do procedimento? Eu falo, gente, não, a consulta é a parte mais importante. Isso, o procedimento é o segundo momento, é uma outra coisa. O procedimento. Não é uma outra coisa, é um assim, procedimento, é o se valor. você quer fazer um procedimento estético, assim, legal, mas a minha consulta, onde eu vou me responsabilizar por todas as suas pintas, para vocês, né, é uma responsabilidade enorme. Hoje, você sabe que eu peguei um resultado de biópsia positivo de um melanoma e eu fiquei sem dormir, porque é difícil a gente dar esse diagnóstico, Sim. né? E é um melanoma já invasivo, então a gente Qual fica... era o estadiamento? Agora eu tô PhD. Aí já tá- Eu já já tá. conto essa história. E a gente fica entre a cruz e a espada, É, assim, né? O coração na mão para falar para o paciente, né? Um diagnóstico desse, por exemplo. Então, você se responsabilizar por todas as pintas de um paciente, por um possível melanoma, que a gente sabe que é o câncer, né, mais grave da medicina, talvez com pior prognóstico, quando invade, né? Quando a gente pega in situ, vai tudo bem. Mas é muito difícil. Então, eu acho que depende desse processo de educação também, de ver a importância na consulta dermatológica. Perfeito. Você Não, faz acho que é isso mapeamento mesmo. digital na tua consulta? Faço. Eu já perguntando. Contar a história aqui, que eu contei em off pros meninos. Meu marido teve diagnóstico de melanoma em 2022. Então, eu não entendo nada de dermato, mas já tô PhD em achar pinta esquisita. Ele tem, sei lá, 160 pintas mapeadas, é uma coisa absurda. E é isso que você falou. Quando o Alan, meu marido já tinha tido 8 CBCs. Ele tem 43 anos agora, vai fazer, eu acho. Já nem sei, tô velho. Depois 40 a gente não conta mais. 40 e X. E aí ele me ligou todo feliz. Estava no ambulatório, lá na faculdade. Ele, amor, nem é câncer. Porque ele aprendeu que câncer de pele é carcinoma. É um melanoma. Gente, na hora que eu escutei isso, e para quem tá ouvindo, um diagnóstico de câncer qualquer é muito dramático, né? Eu tava no ambulatório, eu comecei a chorar. Meu chefe, o que aconteceu? Morreu alguém, né? E eu, Alan, claro que é câncer. É um câncer muito mais grave. E como você falou, é um trabalho muito manual. Por mais que você faça mapeamento digital. O paciente como tem eu, como a Ana, que eu faço também mapeamento todo ano, que tem muito nevo, né? É uma coisa... são detalhes tão pequenos que muda de um ano para o outro. É uma coisa muito delicada. E que as pessoas acham que é o mais fácil. Olha aqui essa minha pinta, né? E é super difícil Então, mesmo. e é isso, a gente acaba se responsabilizando. Isso. Mas em todas as áreas, né? Em todas, na se endócrino. responsabilizar Então, por... pelo pior, né? pior. Que eu acho que é esse que é o grande lance, É. né? Porque você fala assim, sei lá, por exemplo, na minha área, fazer uma DVE, né? Uma derivação ventricular externa. É simples? É. Mas se complicar, você sabe resolver? Entendeu? Eu não acho nada simples, mas... Abrir cabeça não é Como simples. assim? Não, mas veja, entendeu? Quando eu falo, Fazer não, é uma porque, por DVE é exemplo... muito tranquilo, trivial, né? Por exemplo, Imagina. você sabe por que eu tô falando? Porque, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz monitorização de pressão intracraniana é que eles não fazem realmente por DVE, eles fazem intraparenquimatosa. É o intensivista, porque eles fazem a beira-leito. Não tem problema. Mas a questão é, a complicação você sabe resolver? Porque esse que é o lance, Eu né? não sei. Ou é isso, você se responsabilizar por mandar um paciente para casa que, de repente, ele vai voltar com déficit, né? Ou vai voltar com melanoma. Então, assim...
E é esse é o lance, né? Você fala, eu fui lá e ele olhou todas as minhas pintas e por isso eu paguei, sei lá, R$600 pra ele. Não. Você pagou R$600 pra ele porque ele tá se responsabilizando que você não tem um melanoma. Mais. E se você tiver, ele vai te dar a conduta adequada. Falando dos Vai ver? Estados Unidos, você sabe que os Estados Unidos eles vivem publicando que não vale a pena mapear, né? Nossa. Por quê? Porque ninguém lá, nenhum médico quer se responsabilizar. Toda vez que eu faço um mapeamento, que eu tiro foto, né? Eu tô gerando ali um documento Um documento médico. para dizer, olha, já documento. tinha isso aqui 2 anos atrás. E agora... Então é muito difícil, sim. é muita responsabilidade. Então, eu gosto de mapear e a primeira coisa que eu comprei, eu falo que todo dermato, quando abre um consultório, compra uma máquina de laser, né? Você comprou dermatoscópio. Eu comprei um Não, Photofinder, que é um Finder. sistema de mapeamento dinamarquês. Foi a primeira coisa que eu comprei no meu consultório. Não tinha nada. Tinha eu e um Photofinder. Maravilhoso. Muito bom, adorei. E muda mesmo, muda prognóstico, gente. Sem Pra quem dúvida. tem muita pinta, é diferente de você ter uma só, né? Sem dúvida. Não dá pra E acompanhar. conta pra gente, como que é o dia a dia de um dermatologista? Você pode contar o Seu. seu dia a dia, mas você pode falar assim das possibilidades que tem, né, de carreira. Só para os alunos entenderem aí, quem gosta da dermatologia, tá flertando com a dermatologia, quais são as possibilidades? Acho que assim, a dermato é uma especialidade clínico-cirúrgica, né? Então, a grande maioria das pessoas vai fazer consultório. Então, o dia a dia de um dermatologista é acordar, né? Geralmente, o consultório começa mais tarde, então eu adoro acordar cedo. Vou te falar que até hoje... Então, assim, chegar no consultório 9 da manhã e sair o horário que for, né? Pra marcar aqui o podcast. Exatamente, foi uma saga. Geralmente, sexta-feira eu saio 10, 11, já saí 2 da manhã. Eu acho que é Uau. São Paulo, né? São Paulo é uma coisa meio diferente do resto do Brasil em relação ao consultório, porque as pessoas procuram, né? Nos horários. Porque não querem sair do trabalho, ou saem do trabalho mais tarde. Mas eu saio muito tarde do consultório. Eu começo mais tarde, eu começo a 1, porque de manhã eu faço a parte hospitalar. Então, eu faço visita nos pacientes internados, também faço doutorado, né? Mas eu acabo saindo bem mais tarde, porque a gente precisa de um horário ali de consultório, né? Mas acho que a grande maioria vai ser ambulatorial, né? E aí, os pequenos procedimentos, cirurgias, procedimentos estéticos, acabam fazendo dentro do consultório. As pessoas que gostarem mais de operar, elas podem fazer uma especialização em cirurgia dermatológica e elas, com certeza, vão ter um contato maior com o hospital, né? Então, na equipe da doutora Carol, eu também opero com ela. A gente faz a maioria de excisão de câncer de pele, com congelação dentro do cílio. Então, isso também tem quem gosta de hospital também pode ter algum contato com o centro cirúrgico. Não é um volume cirúrgico geralmente muito grande assim, né? Então, tem gente que faz só, por exemplo, cirurgia de Mohs, que é uma cirurgia que a gente avalia as margens da lesão no intraoperatório. Então, esse dermatologista ele vai se formar para avaliar as margens do câncer, né, durante a cirurgia. Então, aí são pessoas que fazem bastante isso, né? Quase que exclusivamente isso e vão trabalhar dentro do hospital. Tenho colegas, lá, inclusive do meu ambulatório de cabelos, que fazem só tricologia. Então, eles vão trabalhar absorvendo, geralmente, pacientes de cabelo, pacientes graves de doenças de cabelo, alopécias cicatriciais, e vão fazer um consultório clínico, de cabelo. E às vezes até os próprios dermatologistas colegas encaminham, né? Nos casos, não é? Eu já vi porque dermatologistas ninguém- encaminhando para O pessoal tricologista. Manda pro Porque tricologista. a alopecia areata grave, as alopécias graves são muito difíceis de tratar e precisa, né, de uma formação. Então, tem gente que faz só cabelo. Mas acho que a grande maioria vai ser essa coisa do dia a dia de consultório, de atender paciente, de atender todas as demandas dele, né? Desde tirar uma pinta, olhar uma pinta, fazer um botox, uma pequena cirurgia, fazer uma rotina de skincare para o seu paciente. Para o dermatologista homem, é um caminho, né? A minha primeira chefe me ensinou muito, porque quando você sai da universidade, você nem... Bom, eu saí como homem, eu nem sabia, assim, fui saber o que era uma vitamina C no R1. Nunca nem tinha ouvido falar. Nunca nem tinha ouvido falar. Na pele, né? Pessoal, a achava- gente chamou um dermatologista homem de propósito, porque a gente a gosta gente não de falou essa- romper paradigmas, A tá? gente aqui... Então, a neurocirurgia é mulher, o dermatologista é homem, assim, até é importante você falar isso, né? Porque às vezes tem
homens que querem fazer dermato e às vezes se sentem, mas eu vou fazer dermato, né? Também tem isso, né? Às vezes tem isso. E é o que você falou, do skincare, talvez... né? Você teve que aprender. A gente aprende tudo, né, na vida, eu acho. Sim, sem dúvida. Então, também todo mundo aqui que fez um curso de medicina vai ser capaz de aprender qual ativo que funciona para qual pele e que ajuda ali na melhoria de qualidade de pele, até quimioprevenção do câncer de pele. Então, a gente usa ácido retinóico, né, para quimioprevenção do câncer de pele. Então, eu acho que foi um aprendizado e foi um baque para mim. Cair no mercado de trabalho, ter que aprender cosmética, qual é o veículo, sérum vai né? melhor para você. Porque tem que ver o veículo. Tem que ver o veículo. E indicar para melhor eu ia pele, sofrer também, né? Porque às vezes a pessoa investe alto num skincare, né? Numa prescrição do skincare médico. E se você escolhe o veículo errado, não adianta nada, pra você né? também. Pô, eu paguei, sei lá, R$200 nesse creme e aí? Usei 3 vezes, não consegui usar mais. Agora eu quero falar de polêmica. Polêmica, momento de polêmica. Já, mas não vamos falar de uma específica. Aquela. Bombou esses dias, talvez quando você esteja me ouvindo, já saiu da moda. A história várias influencers, né? Porque assim, na endócrino tem também um monte de absurdo e na dermato não fica atrás. Graças a Deus, não tenho esse da soroterapia para crescer 6 centímetros de cabelo. Você, como chefe do ambulatório de tricologia da Escola Paulista de Medicina. Por favor, esclareça para os nossos queridos ouvintes, assistentes, né? Os nossos espectadores, que história é essa de fazer soro amarelo para crescer o cabelo? Não existe nenhum tipo de soro que faz, né, que possa ser benéfico para cabelo. Então, assim, hoje, inclusive, a grande luta de quem trabalha com tricologia e trabalha direito é para que as pessoas parem de comprar multivitamínicos, né? E procurem um médico para fazer um diagnóstico precoce, mais por cedo, exemplo, né? de uma alopecia frontal fibrosante, que é uma coisa epidêmica, né? Porque muitos pacientes ficam tomando por anos aí esses complexos multivitamínicos sem diagnóstico. Isso, assim, desde as classes C, D e E até os muito ricos que trazem de fora do Brasil. Então, a grande luta nossa é para falar, calma, cabelo cai por deficiência de vitamina, mas é muito raro, né? Só aquelas pessoas que têm uma causa orgânica para ter alguma deficiência. Uma deficiência grave, né? Não é qualquer deficiência leve. E provavelmente vai ter outros sintomas também, né? Que não só a queda de cabelo, então... Então a soroterapia entra exatamente nessa lógica. Ali é um complexo vitamínico que não vai ajudar em nada. Existe tratamento que ajuda muito, mas os tratamentos para cabelo são de uso contínuo, né, e regular. Por quê? Porque as doenças de cabelo são doenças crônicas. A gente está tratando doença crônica com remédio todos os dias. Óbvio, existem alguns procedimentos que podem ajudar? Podem, mas geralmente são a cereja do bolo. Então, não é todos esses procedimentos que o pessoal fica falando no Instagram, bombardeando as pessoas. Eu acho que isso causa muita ansiedade para os pacientes e acaba tendo um efeito muito pequeno. Muito gasto desnecessário muito às gasto vezes, né? Com certeza, exatamente. Perfeito. E me fala uma coisa, o que você acha das mídias sociais para dermato em específico? Porque não só na questão não só na questão dos influencers, mas você acha que tem um trabalho positivo a ser feito? Assim, você sabe que eu tenho um paciente que é âncora de um jornal da Globo. E ele falou pra mim, isso quando eu tava montando meu consultório, ele falou assim, Gabriel, se você não ocupar esse espaço, alguém que é ruim vai ocupar. Excelente. E nisso, assim, eu me cobrei logo que eu montei meu consultório em ocupar muito o espaço. Então, postava muito. Tudo mal feito, porque eu não tinha assessoria de marketing, também não tinha dinheiro para pagar uma assessoria de marketing. Mas, assim, e eu me cobrava muito de postar. Depois é o que eu falei, você começa a atender o consultório do dia a dia, né? E um paciente indica o outro. E hoje eu acabei postando muito pouco. Mas eu também acho que eu deveria estar mais presente nas redes sociais, né? Até para encher de conteúdo bom, né? A gente critica tanto conteúdo ruim, vamos pôr conteúdo bom, né? Então, acho que a gente tem... O médico tem que estar presente. Quem é bom tem que estar presente. Senão você dá espaço para quem é ruim. Mas é difícil, porque pra gente... De novo, né? Eu não vivo de Instagram, eu não sou a pessoa que tem 200 mil seguidores que vive disso. Então, eu sou uma formiguinha ali, falando do que eu acredito dentro de um
uma lógica acadêmica, né? Que não tá tentando te vender nada. Perfeito. Então, ser essa formiguinha é uma coisa que é desestimulante dentro da rede social, né? Então, acho que a maioria das pessoas desiste nos primeiros anos. É isso mesmo. Ou reduz muito, mas enfim, eu ainda tô meio um pouquinho presente, né? Gabriel, foi um prazer enorme conversar com você. Acho que o nosso papo rendeu horrores aqui. E deixa pra gente o seu Instagram, ou suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. O meu Instagram é @doutor.gabrielcortez. Com Z, né? Com Z, isso. E eu tenho um site também, que ali tem informações sobre o meu consultório, mas acho que a maioria do conteúdo que a gente acaba postando é por Instagram, né? Perfeito. Bom, pessoal, como vocês sabem, vocês me acham no @doutora Ana Gandolfi, Raquel. No @endocrinofeelings. E temos também um Instagram do Médico de Quê, @médico de Quê, para dúvidas, sugestões, críticas ou elogios. Muitíssimo obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. A gente adorou ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a Ana, que já era uma referência, né? Na minha época como professora. Sim. Raquel também. E espero que tenha sido bom para quem está ouvindo. Obrigado, gente. Com certeza, obrigada. Obrigada a quem ficou até o final nos escutando. Aguardem os próximos episódios. Valeu.